Dia, galera! Salve, salve, sexta-feira! Vamos lá. Estou aqui evoluindo no uso da tecnologia. Ontem meu celular pediu quarentena também. Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia todo mundo, que coisa boa! E Estamos aqui. aí? Tudo certo? Graças a Deus. Como Nessa você está? sexta quarentenística? Eu tô maravilhosa, tudo bem, graças a Deus. Eu tava falando aqui que ontem o meu celular pediu quarentena também. Ele Foi? resolveu travar. Vou te falar a verdade, viu? Ó, e olha só, vamos ver se a imagem não corta. Dá uma olhada na minha camiseta. Eu vi, Sim. tacacá, liderança e superação, é a camiseta do Acre. Nosso último encontro presencial associativista, Sim, hoje em homenagem aí à nossa GO. E muito ansioso pelo nosso papo, Dona Maria. demais, demais. Que coisa boa esse grande encontro aqui, viu? Isso Olha, aí. é isso aí, a gente tem muito o que conversar, tem muito papo para render aqui. A Mas condução é sua, primeiras minha, damas. pois é. Então, muito bom dia, pessoal. Muito bom dia, galera que está entrando aí, que está se conectando com nossa live. Hoje estou aqui com muito prazer, com muita honra, com o nosso presidente da CONAD, Marcelo Coelho, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o associativismo num momento tão delicado que esse que a gente está vivendo, né? Ontem, inclusive, Marcelo, eu escrevi um texto bem legal, um artigo que vai sair aqui, que fala sobre a importância do associativismo nesse momento, mais do que nunca, mais importante do que ele já é nos dias normais, a importância Top. que ele tem quando a gente chega num momento desse. Em breve aí o pessoal da Bahia deve receber, mas agora de uma forma bem leve, bem tranquila, queria trocar essa ideia com você, porque, para quem não sabe, eu vou aproveitar para contextualizar um pouquinho sobre o Marcelo, né? Porque a gente está aqui com o público da Conage, que com certeza já o conhece, mas a gente também está aqui com o público da Age Bahia. E Muito é super bem. importante que a gente contextualize. Então, para quem não sabe, a Age Bahia faz parte de uma confederação nacional que reúne várias entidades associativas, que é a CONAGE, a Confederação Nacional de Jovens Empresários, e o Marcelo. Nós temos a honra de ter o Marcelo como o nosso presidente dessa gestão. Então, o Marcelo fala lá do Paraná, eu falo aqui da Bahia. Tá frio aí, Marcelo? Tá frio nada. Nós estamos naquela temperatura de outono, né? Frio à noite, durante o dia o calorzão, mas não tá frio não. Boa. Aqui é calorzão o dia todo. Ó, e diga-se de passagem, você falando da Conage, eu já contei aqui mais de 7 estados conectados, hein? Ele tá Então, aí só de olho. coisa tá Eu tô vendo bonita, aí. coisa tá bonita. Coisa tá bonita, pois é. Então é isso aí. Uma vez contextualizado, já sabemos sobre Marcelo, sobre a Conage. Queria puxar esse papo, então, e contar, né? Acho que se você pudesse falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo e como que você tem feito muitas reuniões com lideranças, né? E como que está sendo esses papos, como é que a galera está debatendo sobre esse momento? Gente, eu acho que uma coisa muito importante quando a gente fala das reuniões com as lideranças, o que a gente tem visto é assim, ninguém tem resposta pronta. Isso eu acho que é a primeira resposta do associativismo. Nunca me senti tão confortável, se é que eu posso dizer isso no momento desse, né? Mas eu nunca me senti tão confortável de falar assim, puxa, graças a Deus que eu estou em meio a tantas boas cabeças, porque realmente não tem ninguém no mundo hoje que fala assim, não, isso aqui é 100% garantido para ultrapassar, isso é o remédio. Lógico, nós temos ações a serem tomadas que resguardam muito bem a saúde, mas aí vem o efeito colateral de economia. Aí você tem uma solução para a economia que afeta estratégias da saúde. Então, assim, hoje, para mim, associativismo, a palavra que define a maior vantagem do associativismo chama-se equilíbrio. Pluralidade e equilíbrio. É a gente colocar mais cabeças pensando e não tem um que sabe mais do que o outro. Tem um maior especialista numa área, tem um maior especialista na outra, mas hoje essas reuniões que a gente vem enfrentando, Maria, e não à toa, ontem realmente eu falei brincando aqui no começo, mas meu celular ele travou porque triplicou o uso diário. Eu já não usava pouco. Eu usava ali, se pegar o meu relatório
diário, eu não puxei os últimos, mas eu usava a média de 5, 6 horas por dia. Eu tenho certeza que eu estou usando mais do que 15, sabe? Então, nunca viajei tanto o Brasil sem sair de casa. Então, assim, estou realmente em constantes reuniões, uma atrás da outra, e lives como essa, e sendo abastecido, que eu acho que é um primeiro ponto para a gente tomar muito cuidado, sendo abastecido de informação não significa sendo abastecido de conhecimento. Né? O conhecimento é a informação processada, decantada, sim, com o teu histórico de vida. Então, tomar muito cuidado com fake news, muito cuidado com a própria informação verdadeira aplicada de forma errônea. Então, isso... Deixa eu compartilhar contigo, aí pela amizade, uma coisa que eu me toquei 2 dias atrás. 2 dias atrás eu completei, depois da volta aqui, ó, volta do Acre. Do Acre? 2 dias atrás eu completei minha 10ª noite em casa. 10ª noite seguida. Pasme, tá? Mas desde 1º de fevereiro de 2019 é a primeira vez que eu durmo 10 noites seguidas na minha casa. Então, há mais de um ano eu não dormia 10 noites seguidas em casa. Então a quarentena também tem seu lado positivo. Tem. Mas eu compartilho disso com você, sabia? Essa questão de dormir 10 noites em casa, quando eu fico uma semana em casa já é uma festa. Agora, então, eu tô... a gente tá plantando aqui em casa, mas é bom demais também, esse momento. Ainda mais você, né, que tem essa família linda, essa cria maravilhosa. Linda. Para te acompanhar. E fazer uma live sem os sons deles de fundo é algo que eu tenho que me trancar aqui num cantinho. Eu sou jogado para a área de serviço. Vai lá na área de serviço, lá não tem criança. Muito bem, manda lá. Pois bem, então, e aí você tem conversado com as lideranças, sabe que ninguém tem uma resposta pronta, é só realmente, a gente está, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas, a sociedade está tentando entender o que está acontecendo ainda, né? As lideranças estão tentando entender o que está acontecendo, mas tem uma coisa que a gente fala desde sempre, que a gente defende a nossa bandeira do associativismo, né? Sim. Então, é isso que a gente leva Brasil afora, é por isso que você faz todas as suas viagens, eu também, é por isso que a gente está o tempo todo levando essa mensagem, porque a gente acredita muito nisso. E aí a gente se enxerga agora, a gente se coloca no momento, Marcelo, em que mais do que nunca a gente tem que entender como que esse associativismo, ele de fato pode ser uma força que vai alavancar muitos das situações, das questões, enfim, das crises, dos problemas, para ajudar, né, a superar, que a gente está para viver. Porque assim, aí eu vou só trazer um subtópico aqui, que eu acho que é importante a gente entrar também, a gente está vivendo uma questão de saúde pública hoje, porém, já se fala bastante sobre os efeitos disso na economia, né? Os impactos que isso vai ter no nosso país, absurdos, aí a gente não tem como mensurar a escala e o prazo que isso vai levar, porque assim, o vírus a gente conhece que tem uma curva, a gente conhece mais ou menos o timing aí, dizem que até setembro já se consegue erradicar, não se sabe ainda, mas enfim, a gente está entendendo. Porém, a questão da economia é uma coisa que a gente ainda não tem, eu acho que a gente ainda não tem dimensão. Eu acho que a gente conhece o vírus, Maria, porque a gente vem atrás de países que já passaram. Isso. Né? Então a gente vem conhecendo a história de quem vem à frente. E a economia, ninguém enfrentou a tal recessão ainda e muito menos superou. Então a gente não tem nem histórico. É sem precedentes isso que está acontecendo. Né? Sim. E a questão da recessão ainda tem isso, porque o vírus ele é uma coisa que em qualquer país ele vai estar ali se manifestando da mesma forma. Eu digo da mesma forma assim, o vírus em si, não a estrutura que o país vai organizar. A economia não, depende do contexto de cada país. Então, mesmo que outros vivam essa recessão, acho que poucos vão ser espelho para que a gente possa se basear de verdade. Então, isso é uma situação, né? A gente fala muito sobre essa questão e isso preocupa muito, sobretudo, e aí agora a gente conecta e entra no nosso assunto, sobretudo os pequenos e médios empreendedores. Então, que são grande parte da força da nossa Conage. Maria, você chegou a ver um pacote que saiu agora para os informais? Chegou a acompanhar, indo para aprovação no Senado agora? Acho que isso é importantíssimo. Eu estou vendo, inclusive, uma galera entrando aqui, via amigos, mãe fresca entrando para assistir a live, aproveitando esse momento aqui, a feira amigona nossa.
muita gente da empresa aqui entrando e acompanhando, acho que tem gente entrando aqui assim, por que ele não está me respondendo no grupo da empresa? Deixa eu ver o que ele está aprontando. E aí, assim, esse pacote, acho que é legal citar isso, porque a gente está falando de micro e pequeno, e aí vamos falar de um cenário Conage, Brasil mais empreendedor também, né? Olha lá, Fer, nossa mamãe fresca ali. Vamos falar do cenário Brasil mais empreendedor, em que muitos empreendem, mas não tem nem o CNPJ aberto. Ou se tem o CNPJ aberto, ainda é um MEI. E, cara, a hora que eu desacelero o comércio, esse cara tá produzindo para pagar a janta. Sim. Ele não tem, a gente fala assim, quem tem caixa para aguentar 3 meses de economia parada? Eu não sei você, Maria. Tá? Mas pouquíssimos empresários hoje têm caixa para falar assim, não, eu vou bancar 3 meses de água, 3 meses de luz, 3 meses de aluguel, 3 meses de folha de pagamento, sem arrecadar R$1. E Sim. esses 3 meses nós ainda estamos estimando. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Sim. Né? Aí, beleza. O que vem nesse pacote, que eu acho que é importante a gente colocar de cara aqui para a galera, porque se você não vai ser um beneficiado desse pacote, a gente pede que você propague isso o máximo possível, porque principalmente ele é para a camada mais carente da sociedade, e essa camada mais carente, de novo, é abastecida com tanta informação que nem sabe mais o que é e o que não é. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu fui dormir, e ontem fui dormir cedo, já não tinha celular mesmo, deitei com as crianças, fui dormir com um pacote de intenção de R$200 de ajuda mensal e acordei hoje com um pacote de R$600. É. Cara, isso, e se for mãe de família ainda, pode chegar a mãe de família, e tem as especificidades lá, mas pode chegar a R$1.200. Cara, isso é um alento gigantesco. Tem muito trabalhador informal que trabalha o mês inteiro vendendo seu pãozinho, seu salgadinho, sua coxinha, seu salão de cabeleireiro, e não faz R$600 por mês líquido no bolso, sabe? Ou então no mês, poxa, esse mês deu bom, é quase um salário mínimo, é ali 2/3 de um salário mínimo. Isso por 3 meses. Precisamos aprovar no Senado agora. Então isso mostra de novo aonde o associativismo tem que ir. Isso é importante para a sociedade? Se é importante, acho que o associativismo tem que ser sincronia, fazendo coro, tipo assim, isso é importante para a gente. Gente, ó, bate palma, acho que a gente também precisa saber jogar o jogo, né, com todo respeito aí, mas que assim, quando as autoridades vão no sentido errado, a gente bate panela e critica. Mas quando elas estão indo no sentido certo, a gente também precisa dar apoio e falar, galera, é esse o caminho que a gente quer. Beleza, apoiar os informais, vamos pela camada de quem está se afogando primeiro. E agora, para micro e pequeno, o que vem? O que vocês vão fazer com a nossa folha de pagamento? Que acho que a maior preocupação agora do micro e pequeno é como é que eu pago o salário no 5º dia útil agora? E aí? O que eu faço com a porta fechada? Tá chegando, semana que vem. Isso é bem complicado, porque, assim, vou retomar a questão do pacote que você falou. Para mim, aconteceu a mesma coisa. Fui dormir, era 200, acordei, era 600, fiquei muito feliz. E surpresa também, né? Imaginando quais foram os tipos de debate e discussão que eles devem ter tido a fim de ter essa modificação. E eu acho que a gente, nesse passo, assim, tá num caminho que realmente interessante. Mas indo para essa outra camada, como você trata, né, esse pequeno e médio, como é que eu vou pagar minha folha? Eu vejo aqui, tenho essa vivência diária de pessoas à minha volta, tanto pela AGE Bahia, quanto por amigos mesmo, empresários, as pessoas, todo mundo fala sobre isso. Por quê? Por questões de determinações, inclusive, de autoridades locais, a maioria das atividades elas tiveram que ser interrompidas. Sim. Então, como que a gente faz para poder superar esse momento, né? E aí é que vem. Você consegue enxergar hoje, dentre tudo que você já viu de informação, alguma coisa que você acha que seria uma possível saída? Vou falar uma discussão que nós temos os recortes, né? Acho que a primeira coisa, assim, quando a gente trabalha com associativismo, a gente tem muita gente, vamos falar aquele lado positivo, né? Muitas cabeças pensantes. Mas para que a gente tome decisões, a gente precisa ir recortando. Então, eu estou falando com um grupo de 30 estados, agora eu preciso conversar com as 5 regiões, preciso de um representante de cada região. Agora eu vou recortar isso para um gabinete mais fechado em que a gente possa tomar decisão prática. E eu vinha fazendo um estudo com o nosso vice-presidente ontem, com o Lucas, né, sobre propostas que a Conage tem que encabeçar. O que eu acho, e nós vimos sinalizações, é duro que as coisas muitas vezes começam com um boato,
mas você sabe que esse boato é também para medir a reação do mercado e falar assim, não, é nessa direção que a gente quer que o boato siga para a gente tornar o boato em fato, né? O que eu acho? Se eu estou pegando aquele informal e dando R$ 600, eu estou dando R$ 600 para esse cara, Maria, e aí eu peço que as pessoas usem a lógica e cada um tem um ponto de vista, né? Mas eu acho que, sabe quando você tem aquele voo atrasado no Acre? Você passa a noite inteira no aeroporto, fica com olheira. Sabe quando aquilo acontece? E aí tudo que você quer é sair de lá. Primeiro você quer chegar em casa. Mas aí a companhia aérea te dá um kitzinho de um biscoitinho legal, a companhia aérea te coloca num hotel interessante. Não estou falando que necessariamente é o que aconteceu no exemplo que eu estou citando. Lógico. Tá? Mas sabe quando você ganha um upgrade na sua próxima viagem, ganha pontos para fazer uma viagem que você não faria? Ou seja, você recebe um tipo de... Não quero dizer indenização aqui, mas um reconhecimento pelo sofrimento. Tá? Eu acho que esse pacote de R$ 600, ele é primeiro assim, é para o cara pegar e olhar e falar, meu Deus, é melhor eu ficar em casa do que se não tivesse acontecido isso. Por mais trágico que possa ser isso que eu estou falando, mas é aquela hora que você comemora o problema que você passou porque você se sente recompensado por algo que você está recebendo. Então, o que eu acho, o que eu vinha discutindo com o nosso VP ontem é assim, será que para as empresas do Simples, e é lógico que eu estou falando isso sem dados técnicos, e aí é onde a gente tem que aprofundar, mas é uma direção que eu entendo que a Conage vá, tá? Que é, imagina para as empresas do Simples, se eu viro para essas empresas e falo, o governo agora, e aí depois se quiser a gente pode falar um pouquinho de linha de crédito, tá? De uma coisa que eu tenho vivido no cooperativismo aí. Mas assim, imagina que o governo fale assim, Maria, você está no Simples? Então eu vou te dar suas 3 próximas folhas de pagamento como empréstimo, tá? Não é dinheiro dado, nesse caso não estou falando a mesma comparação dos R$ 600, só seguindo a lógica. Para os 600 eu estou dando para essa galera. Agora você que está no Simples, pega a tua folha de pagamento, está comprovada? Me abre aqui a continha de cada um dos seus colaboradores e nos próximos 3 meses o governo vai então aportar o salário desses caras na conta deles. Ou seja, o governo vai subsidiar a tua folha de pagamento e te parcelar sem juro, ou com juro de 0,3, 0,5, juro subsidiado, em 36 vezes a partir do ano que vem. Isso faz a Maria olhar, assim como a galera dos 600 estão olhando, falando, caraca! Então, putz, sabe aquela hora que você olha e fala assim, pô, aquela contratação que eu queria fazer, eu deveria ter feito, porque se eu tivesse feito ela, hoje o governo estaria me ajudando a pagar. Então você passa a não se arrepender do cara que você tem na tua folha, e sim pensar, putz, eu queria ter mais gente na folha, porque eu tenho o governo me ajudando a pagar essas pessoas. E nesses 3 meses que eu não estou tirando do meu... Opa! Cortou. Voltei. Então, assim, esses 3 meses que o governo estivesse me ajudando a pagar a folha, e quando eu falo ajudando, é pagar integralmente mesmo. Não é, manda embora para receber o seguro-desemprego e depois volta. Não é isso que eu estou dizendo. É manter a empresa ativa, tá? Ativa. É uma linha que eu acho que estou aqui especulando ainda, tá? Estamos em análise, em estudo, para fazer essa proposta ao Ministério da Economia. Mas eu entendo que sim, se as empresas do Simples forem apoiadas inicialmente para folha de pagamento, porque assim, cara, aluguel você vai negociar com o teu fornecedor. Água e luz é só se vier um pacote estadual aí que te isente ou que te reparcele e tal. O Simples já está renegociado para frente. Imagina que hoje o maior peso nas costas de um empresário, de um empregador do Simples, é a folha de pagamento dele. Então, se eu tiver uma injeção de 3 meses de folha, eu dou fôlego para esse cara capacitar a equipe para que a gente passe esses 3 meses de isolamento, e acho que a gente tem que falar desse isolamento social também, da importância disso, não existe. Ó, agora eu estou com uma criança aqui atrás tentando arrombar a porta, ela está chacoalhando, ali ó, ó o maçanete, papai! Então assim, a gente tem que ter um incentivo para que o empresário olhe para o funcionário dele e fale, filho, fica em casa, porque não dá para sair na rua, porque senão a gente está com um problema econômico gigantesco. Mas se a gente sair na rua agora, a gente vai se arrebentar inteiro, vai ter um colapso no sistema de saúde e a coisa vai para um outro nível de gravidade. Então, assim, tentando ser prático na pergunta que você me fez, sim, eu entendo que a direção que nós temos que defender agora é uma ajuda, um financiamento do governo. Isso não vai vir da iniciativa privada, não espere isso dos bancos. Se vier, vai vir de forma cruel,
tá? Que é com taxas de juros elevadíssimas, por mais que os bancos vão estar abastecidos de dinheiro, a gente fala isso na sequência. Mas eu acho que se a gente tiver, e a gente, enquanto associativismo, de forma coordenada, defender um pacote de integralmente pagamento da folha de pagamento, eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três caras, registrado a coronavírus mais um, né? Então, a D mais um de coronavírus. Quando é que a pandemia se instalou? Foi na semana retrasada, no dia tal, foi onde eu mandei as pessoas começarem a ser retiradas do mercado, no dia 20. Beleza, sim. Então, quem tinha funcionários registrados antes do dia 20, para também não gerar, que a gente sabe que o nosso brasileiro é louco para dar um jeitinho nos pacotes de ajuda, né? Agora eu vou contratar minha mãe aqui. Mamãe, vou te registrar. Então, para não deixar que isso aconteça, tá? Infelizmente. Eu acho que, tem uma fala, inclusive, do Caetano aqui, de que os bancos já estão cruéis nas taxas. Eu queria falar um pouquinho disso na sequência, tá, Maria? Porque eu tenho umas informações aí que fazem a gente entender o porquê disso, tá? Mas eu acho que então, a nossa linha de defesa aqui tem que ser, cara, não estou ainda falando isso de forma oficial, é importante, né? Estou na parte do boato, ok? Imagina a gente fazendo uma proposição em que as empresas do Simples devam apresentar seus olerites dos seus funcionários já registrados nos últimos meses, e aí, então, na conta corrente deles, conta salário ou uma conta específica que for aberta para esse programa, eles receberem seu salário por parte do governo em forma das empresas que quiserem e derem o aceite, em forma de empréstimo, e as empresas pagarão isso a partir do ano que vem, em X parcelas, diluído. Seria uma forma do empresário olhar e falar, opa, consigo ficar em casa porque o meu maior problema está atendido. Seria até a forma, comecei nessa semana, ontem, anteontem, a receber mensagens que eu não tinha recebido ainda, que assim, ô Marcelo, tudo bem? Pessoas que estão trabalhando ativamente comigo até sexta passada. Só para avisar que eu estou no mercado à disposição, viu? Fulano de tal, e aí fulano de tal é meu amigo, irmão, né? Fulano de tal me mandou embora. Falei, cara, mas esse vendedor era o vendedor do cara e tá na rua agora? Porque não tem como o vendedor vender. O cara vai ficar carregando o vendedor nas costas até quando? Então, é difícil a gente entender que vão ter empresários que vão agir de um jeito e de outro. Se a gente desse um alento para o empresário e falar, o governo está contigo, parcelando, tendo que seria uma saída muito, muito interessante para a Conage propor. Inclusive, Perfeito. acho que algumas opiniões vindo aqui, Maria. Eu estou vendo aqui, pelo que eu vi, inclusive comentando. Na linha de apoio, né? Pelo que eu consegui ler rapidamente. O Caetano Reis falou, excelente proposição da Conage em prol das empresas registradas no Simples. Vitor Rios, proposta maravilhosa. Anthony falou, interessante essa proposição, o grande desafio é manter as pessoas dentro de suas casas, com certeza. E eu ainda adiciono um ponto, Marcelo, eu gostei muito do que você falou, e eu ainda adiciono um ponto, que assim, isso é uma medida para a gente superar esse momento, fazendo com que as pessoas se mantenham dentro da orientação de distanciamento social. Isso. Porém, isso também ajuda num outro ponto mais à frente que a gente precisa pensar, que é essa reaceleração da economia posteriormente. Porque se eu mantenho a empresa aberta, se eu faço com que essa empresa não quebre, eu vou ter essa empresa daqui a 30, 60 ou 90 dias disponível, né, disposta a voltar a fazer a roda girar. Então, eu vou ter até nesse retorno de aquecimento da economia, ter essas empresas ainda funcionando, ter esses colaboradores ainda remunerados com poder de consumo, também ajuda com que minha economia se mantenha mais estável, né? E você vê como é criar um ciclo virtuoso, né? Porque se eu mantenho a empresa, é isso que você falou, a empresa está aberta. Se eu mantenho a empresa justamente de canal direto com o empregado, né, com o salário na mão do cara, eu mantenho esse cara com renda para consumir. A empresa do Marcelo está aberta e o cara está com renda para consumir da empresa da Maria, que está com o funcionário dela está com renda para consumir da empresa do Caetano. Exatamente. Então, eu mantenho isso. Aí eu abasteci os informais com dinheiro também para continuarem comprando comida e serviços básicos. Ou seja, fecha o ciclo virtuoso da coisa. Não existe situação isolada aqui. Sabe? Não vai existir uma solução. Essa solução isoladamente... Cheguei a ouvir amigos mais técnicos de consultorias, aí, grandes consultorias do mundo, me dizerem assim, Marcelo, o governo, se ele não calibrar bem a dose, que é o que a gente fala, calibrar a dose da quarentena, mas se não calibrar a dose de injeção de recursos no mercado, ele causa hiperinflação. Então eu ponho R$600 na mão de uma pessoa e daqui 2 meses R$600 não está valendo. Não vale nada. Sabe, não está valendo nem aqueles 200 que era o pacote anterior. Então,
Você vê que é um conjunto que aí é onde a Conage tem apoiado muito, Maria, que é, cara, vamos em dado técnico e científico, vamos parar de achar. O momento é muito crítico para a gente achar. Ah, eu acho que. Cara, não acha. Vamos pôr os especialistas para estudar e nós, lideranças públicas, vamos defender e dar voz para quem está ali, ó, debruçado matematicamente, seguindo as curvas da economia, seguindo os gráficos da área de saúde, seguindo... E aí a gente para de achar, entendeu? A gente não arrisca porque nós estamos mexendo com algo muito delicado para ficar achando. Com certeza. Antes da gente entrar na questão dos bancos que você falou que queria trazer, e com certeza vai falar de cooperativismo também, que não tem como a gente falar de AGE de Conage sem falar disso. E nem de Gente que coopera, Marcelo, cresce. Gente que coopera, cresce. Só adicionar um último pontinho de uma medida que já foi há algumas semanas atrás implementada do Simples Nacional, que foi a questão do imposto, né? Então o imposto mensal ele pode ser pago agora nos últimos 3 meses do ano. Então, isso aí. Imposto e FGTS, né? Sim. FGTS já recebi da minha contabilidade, inclusive. É exatamente isso. Eu acho que também é importante citar isso aqui, porque não sei se todo mundo sabe, mas é uma medida que já foi feita e que de alguma forma também ajuda bastante para que a gente possa, enfim, sobreviver melhor esse momento aí. Mas agora é a hora. Você falou que queria falar sobre a questão dos juros dos bancos, que alguém comentou aqui em cima. Então, que os juros estão cruéis, né? Olha que informação interessante que eu tive com um amigo, cooperativa, tá? Sicredi, sendo que vão dar os créditos para o nosso mantenedor. O Sicredi, eu estou fazendo um recorte. O Sicredi tem 114 cooperativas no Brasil todo. Vou fazer o recorte de uma regional, que foi a que eu conversei mais. Conversei um pouco com o Planalto Central, que é o nosso Sicredi ali da região da Conage, né, em Brasília, com sede em Cristalino, e conversei com a galera aqui do Paraná. Uma cooperativa isoladamente, não vou citar aqui qual delas, tá? Mas uma delas recebeu em uma semana mais de 40 milhões de reais em depósito na poupança, tá? Dado assim histórico para a cooperativa, não que os 40 milhões sejam muito frente ao patrimônio da cooperativa, mas os 40 milhões em uma única semana de depósito de poupança é uma coisa que nunca aconteceu na história da cooperativa. Isso é um movimento migratório das pessoas infartando com a Bolsa de Valores, com a montanha-russa da Bolsa, e voltando, meu Deus, eu não tenho... Porque aí o cara me colocou de uma forma muito inteligente, que é isso que eu queria falar de novo, fazendo referência à informação e conhecimento. Ele falou, sabe aquela galera que começou a sacar da poupança porque o filho estava buzinando na orelha do pai, o pai produtor rural, o pai mais simples, ou mais chucro, vamos falar assim, né, com respeito à palavra aqui, mas o pai de uma outra geração e o filho, não... vai para a bolsa, vai para fundo imobiliário, vai para não sei o quê. Ele falou assim, aí a galera foi e migrou e investiu lá. A hora que arrebentou a queda, e aí para quem... E aí deixo muito mais para o Lucas, que é o nosso falar do assunto do que eu, tá? Mas para quem é do mercado, quando a bolsa despenca e você tem propriedade das ações, você não vende, você compra. Você fala assim, poxa, se a companhia é sólida, se a empresa é sólida, eu vou comprar mais, ao invés de vender e realizar prejuízo. Coisa que quem só entrou sem nem saber onde estava entrando, começou a realizar todos os prejuízos, e a bolsa cai mais ainda quando isso começa a acontecer, tá? Começou a realizar os prejuízos, pegar esse dinheiro e voltar para o Sicredi. Opa, esse mercado de bolsas não é para mim. Eu vou pegar esse recurso e vou reaplicar lá no Sicredi, e aí por isso a avalanche de depósitos em poupança. Quando uma cooperativa recebe depósito em poupança, que isso aumenta para ela? Puxa, agora eu tenho mais recursos para pôr no mercado. É isso que em qualquer fase da história aconteceria. E quanto mais recurso eu tenho, mais eu consigo baixar a taxa, oferta e demanda, né? Mais eu consigo baixar a taxa e vou pôr recurso no mercado. E aí a fala dele entristecido para mim, sabe quando você vê aquela pessoa que é uma pessoa que é do mercado, que conhece o seu João, conhece a Dona Maria, que esse é o diferencial das cooperativas, né? Eu não estou ali sentado na Avenida Paulista tomando uma decisão com o gráfico do computador. Eu estou ali na base, em Salvador, em Londrina, em Maringá. Eu estou ali em Marabá com o meu comerciante local entendendo a realidade dele. E aí ele falou assim, eu tenho dinheiro para emprestar para o cara. E o cara sabe que eu tenho mais dinheiro do que nunca. Só que a hora que ele senta comigo, eu falo assim, seu João, e o comércio do senhor, como tá? Ah, tá fechado, fulano. Ah, mas está fechado e abre quando? Então, não sei, depende do governo. Mas eu sempre paguei você certinho. Faz 30 anos que eu tomo dinheiro da cooperativa e pago.
E aí ele falou assim, aí eu olho para o seu João com tristeza e falo, mas seu João, sabe por que o senhor me paga certinho há 30 anos? Porque o senhor trabalha de sol a sol, o senhor chega lá às 8, sai às 8 da noite e vende, seu comércio gira, o senhor pega dinheiro e me paga. Hoje, se eu der dinheiro para o senhor, seu João, a taxa que for, eu não sei daqui 90 dias se o senhor está trabalhando. E se o senhor não estiver trabalhando, o senhor não me paga. Não é? O senhor pode até querer me pagar, mas o senhor não vai me pagar. Então, assim, gente, dinheiro de iniciativa privada, não existe filantropia. Por mais que seja cooperativa, o dinheiro é do cooperado, é daquele cara que depositou na poupança. Esperando o quê? Segurança da cooperativa. Então, esse dinheiro não vai ser emprestado agora. Entende? Aí a hora que você vai para o banco privado, que tem muito mais lastro que uma cooperativa, ele vai emprestar? Vai, mas ele vai jogar as taxas de juros lá em cima, já esperando uma avalanche de inadimplência. Sim. E dizem os maiores especialistas, inclusive, que mesmo com taxas elevadíssimas, os bancos ainda correm risco de tomar prejuízo. Porque é simplesmente incerto. Quando é que as empresas voltam? Então, assim, Maria, o que eu acho do crédito hoje, aí acho que não é a palavra achômetro, né? É o que a gente sente do crédito hoje nessas conversas técnicas com o pessoal de cooperativa de crédito, é assim, os pacotes de incentivo financeiro, os bons pacotes de incentivo financeiro não vão partir dos bancos privados e da iniciativa cooperada, iniciativa privada, tá? Porque elas não têm como realizar prejuízo. Quem tem que manter a economia nesse momento sim, e você sabe, você me conhece, não sou um defensor de fica nas costas do governo, vamos mamar na teta do governo. Não é isso, a coisa não funciona assim, mas agora é a hora de falar assim, quem pode pôr 10 para receber 8 daqui a 5 anos? Ninguém que seja da iniciativa privada. Então, o único que pode pôr 10 para receber 8 é o governo, porque arrecada muito bem, né? Sabemos no feirão do imposto quanto nosso governo arrecada. Então, assim, não adianta, gente, nem a gente agora não é banco, não é cooperativa, não é nada, não adianta a gente xingar, falar, juro absurdo, porque o juro é calculado única e simplesmente com base os bons que pagarem vão estar pagando, e nesse momento não é nem dos maus, é daqueles que não tiverem capacidade de pagamento. Porque se uma empresa de eventos tomar crédito agora e não voltar a fazer evento, o que ela vai fazer da vida? Ela não tem como pagar. Se um restaurante tomar crédito e não voltar a vender comida, não tem como pagar. E voltar a vender não significa abrir a porta. Então acabou a quarentena, está resolvido o problema. Depende quando vai acabar a quarentena. Porque dependendo do momento que ela acabar, não tem ninguém nem para comprar mesmo. É isso, exatamente. Eu acho que é bem o que você falou aí. Abrir a porta não quer dizer voltar a vender, né? Porque tem que ver qual é o público que vai ter. Hoje aqui, em Salvador, a partir do dia de hoje, o prefeito liberou que estabelecimentos com menos de 200 metros quadrados em áreas abertas pudessem voltar a funcionar. Mas assim, se as pessoas estão em casa, quem vai consumir? Cara, e aí me preocupa você ver o governo de Santa Catarina, não sei se você acompanhou isso também, o governo de Santa Catarina ontem... Santa Catarina, lembrando, era o estado, estou só citando esse exemplo aqui, porque era o estado mais blindado de todos, né? Se você lembrar, no nosso grupo de conselho da CONAGE ali mesmo, nossas conselheiras ali de Santa Catarina, falando, a Pri está fazendo... E quando as pessoas vão se sentir seguras para voltar a circular e consumir como antes? Então, essa é a resposta de $1 milhão. Então, mas Santa Catarina estava com o mais blindado de todos, certo? Fecha a fronteira, para de circular ônibus, quarentena total para todo mundo, toque de recolher em algumas cidades, e agora Santa Catarina vem e é a primeira a afrouxar. E afrouxar porque foi massacrada pelos comerciantes que precisam voltar a vender. Sim. Aí os caras apertaram e o governo cedeu. Tem uma carta lá com 70 entidades de peso relevantíssimas assinando a carta. Tá? Então, assim, imagina que agora o governo cedeu. E cedeu com aval da iniciativa privada. Falando, estou cedendo porque vocês estão me pedindo. Hein? Tem 70 assinando aqui que estão me pedindo. Cara, se a gente vê o gráfico de Santa Catarina, o gráfico de saúde, na sequência, fazer uma curva desastrosa, vai ser uma coisa que tudo indica, tudo bem, que o nosso governador de Santa Catarina, tive a oportunidade de estar com ele no ano passado, é um cara assim, de uma equipe
sensacional, um cara muito técnico, sabe o que está fazendo. Não acho que é exatamente como a mídia está noticiando. Não, agora abre tudo. Não vai abrir tudo. Tá? Então, acho que vai vir com prudência. Mas, se os reflexos na área de saúde começarem a cobrar a conta dessa tomada de decisão, é uma coisa que a gente vai olhar e falar assim, é uma conta que compensa, você paga? Sabe? Quanto vale para pagar com a vida? Então, existem certas iniciativas. Tá lendo aí que o Xuxa mandou? Mas conclua, por favor. Então, existem certas iniciativas que estão sendo tomadas com um pouco de extremidade, sabe? Eu estava nesse extremo, agora eu vou para o outro extremo. Acho que é uma frase que eu tenho repetido muito nos últimos dias, não sei se você já me ouviu falando ela, uma frase do meu avô, que é assim, nesse momento, devagar que eu tenho pressa, entendeu? Sim. Vamos mais devagar que eu tenho pressa. Eu acho que todo extremismo, em qualquer momento, ele precisa ser observado. Uma frase que eu sempre falo muito é o caminho do meio sempre. Então, a gente sempre tentar observar um pouco de ambas as coisas. Eu vou voltar aqui um pouquinho nos comentários, Marcelo, só para poder trazer algumas opiniões da galera que está aqui participando. Vitor Rios, que é aqui da Bahia, nosso diretor jurídico, falou isso. A Bolsa saiu de 600 mil para 1,8 milhões de pessoas que entraram sem o preparo para uma queda. Compraram na alta e venderam na baixa. Foi o que você falou, né? Realizaram o prejuízo porque não sabiam e depois correram de volta para, enfim, como você trouxe as cooperativas, enfim, os juros remuneram o risco, exatamente, então por isso que os juros crescem nesse momento. Como o Marcelo falou, nenhuma entidade privada ou cooperativa vai conseguir agora ser uma tábua de salvação para as pessoas. Aí a Pri trouxe quando as pessoas vão se sentir seguras para voltar a circular e consumir como antes, porque eu acho que isso aí é porque a gente está pensando no problema até certo momento, mas existe o problema depois, porque assim, uma coisa é o afrouxamento das medidas e que os estabelecimentos comerciais voltem a funcionar. Mas eles funcionarem não quer dizer que eles estão vendendo, porque não quer dizer que as pessoas estão consumindo. Então, de que adianta muitas vezes, e aí vem uma reflexão, a gente voltar a abrir certos estabelecimentos se a política de distanciamento social, se a quarentena continua e o público consumidor está em casa e não vai acessar esses lugares. Então, de repente, a pessoa vai estar tendo custo de estar com a operação funcionando e não vai estar conseguindo superar aquilo. Maria, e economia é confiança, cara. Essa pergunta da Pri aí, ela vai naquela... O cara pode estar com o dinheiro no bolso, o cara pode estar na rua, o comércio pode estar aberto. Se ele não estiver se sentindo seguro, economia é confiança. É o acreditar. O que faz uma ação subir? Acho, pelo amor de Deus, né? Essa loja toda, todo o trabalho da empresa por trás. Mas por mais que a empresa esteja trabalhando, se saem boatos que fazem as pessoas desacreditar daquela empresa, a ação cai. E o comércio é assim. Se a gente está acreditando na qualidade da esfirra do titio que está no balcão ali, e que eu posso entrar, e que eu não vou ser contaminado, e que a hora que eu apertar a mão dele não vai me passar um vírus. Se eu estou acreditando, eu pago R$5. Se eu não estou acreditando no titio ali, se eu acho que ele não está usando toda... Álcool gel. Se ele não está usando todos os hábitos de segurança da saúde, eu vou olhar, daí ele vai ter que anunciar a esfirra por 1 para eu olhar e falar assim, putz, de 5 por 1, acho que eu vou até correr um risco, sabe? Então é só assim, ou então o menos informado vai ir e falar, nossa, R$1 tá barato. E aí a coisa começa a derrubar e não cobrir o custo mesmo. A Paola fez algumas considerações aqui, a Paola é do nosso núcleo jovem de Florianópolis. Eu não cheguei lá ainda não, eu ainda tô lá em cima lendo. Então manda, vai. Vamos, desculpa pode? que eu interrompi. Não, por favor. Só para seguir todo mundo aqui. Josenildo Raimundo perguntou, e as linhas de crédito do BNDES? Porque você falou de outros bancos. Quer comentar para complementar? Eu acho que de forma muito resumida, em relação à linha de crédito do BNDES, isso é uma reunião nossa da CACB, tá? Da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Primeira reunião da CACB que eu participei nesses 2 anos, em que nós tivemos 100% de presença de todos os estados. Todo mundo aqui, ó, virtual. Então, coisa que não aconteceu nunca em nenhuma reunião presencial. Você vê que também colocamos todas as cabeças na mesa. E nessa reunião, a maior dificuldade das linhas de crédito do BNDES, que aí tem Sebrae quebrando a cabeça nessa direção também, não é ter o dinheiro, é como é que o dinheiro chega na ponta. Porque se o BNDES for disponibilizado pela linha normal dele, que é pelos bancos, os bancos são obrigados a fazer a análise de risco. E aí a gente cai naquele problema que a gente já citou aqui. Analisei risco, não vou emprestar, ou analisei risco, a taxa vai subir. Então não dá, o BNDES nós temos que criar uma arquitetura e uma engenharia aí
para que a gente chegue com esse dinheiro na ponta. O problema agora não serão os pacotes vão existir, o dinheiro vai existir, só que eu preciso fazer esse dinheiro chegar lá. De novo, eu queria comemorar aqui o seiscentão. Precisa ser aprovado no Senado, mas se esse dinheiro pingar no cartão do cara na ponta, a gente precisa fazer o dinheiro pingar no cartão do empresário, na conta corrente do empresário na ponta. E não existe isso ainda desenhado via BNDES, tá? Então, Perfeito. mas espero que exista. Xuxa, Maria, como os empresários da Bahia estão respondendo à quarentena? Acredito que o Marcelo saiba que aqui no Paraná, Maringá, Umuarama, Paranavaí não complementou. Mas eu acho que imagino como que o Marcelo saiba como é que as coisas Eu estão acho que acontecendo. ele escreveu mais para baixo, depois o Xuxa falou 2 vezes aí. As associações comerciais aqui na região estão pressionadas. Acredito que por volta do dia 1º de abril tudo vai funcionar aqui. Então, ele perguntou aqui na Bahia, as coisas pararam bastante, né? O nosso prefeito e governador estão bem unidos dentro disso aí, falando bastante, dando muito pronunciamento. A gente aqui não tem mais funcionamento de bares, restaurantes, a gente não tem mais funcionamento de obras, a gente não tem mais funcionamento de nada, assim, de shoppings, de nada. Inclusive até som foi proibido, o uso de qualquer tipo de som, porque som gera aglomeração. Tem mas o blitz pessoal acontecendo na Bahia rua. nem gosta de som. Nem gosta de tranquilo. som. Porque isso foi uma coisa, velho, isso foi uma coisa que começou a acontecer aqui. Vocês acreditam? Que começou a fechar tudo, fechar bar, restaurante, fechar shopping, fechar cinema, o pessoal começou a se reunir na rua, velho. Isso é bem a cara da gente. Outro dia fui no mercado, passei de carro, tinha uma galera fazendo um churrasco na rua e vendendo cerveja, assim, no meio de uma calçada. Aí agora tá tendo blitz da polícia, que a polícia vai passando pelos lugares para poder evitar aglomeração. Mas para dispersar essas aglomerações pequenas, que aqui a gente gosta pouco disso, né? Mas tá rolando bastante isso aqui. Os empresários estão respondendo, acho que da mesma forma do resto do Brasil todo mundo muito preocupado, com a mão na cabeça mesmo, e especialmente, como o Marcelo falou, com relação à folha de pagamento. Então, isso hoje já é uma situação. Alguns estão querendo dar férias coletivas, o pessoal não está sabendo muito bem o que vai fazer dia 5, porque os comércios estão fechados, né? Algumas empresas de serviço, como a minha, e aí é um privilégio de quem trabalha com serviço, podem continuar atuando. Então, minha empresa continua atuando, todo mundo de home office, a gente está trabalhando normalmente, graças a Deus, mas ainda assim a gente percebe uma desaceleração muito forte aí, sobretudo com relação à questão de inadimplência, né? Porque se eu posso trabalhar com serviço e atender, mas o meu cliente, que é dono do restaurante, fechou o restaurante e não vai ter como me pagar. Então, é um efeito dominó para todo mundo aí. Mas pega em permuta. Permuta futura, a hora que você reabrir, eu vou comer aí. Boa, é uma boa ideia. Vou levar a galera da Conage. Mafia! Em Goiás, o governador já anunciou que só irá liberar depois de 4 de abril. Saiu o decreto ontem liberando borracharias e restaurantes em beiras de estrada. Aí a gente vê, né? O Xuxa falou possibilidade de 1º de abril, Mafia possibilidade de 4 de abril. Então, a gente percebe que começam a se desenhar alguns deadlines aí. Paola, isso vai ser aos poucos. Quarta vai abrir 50%. Olha. Essa resposta é aquela pergunta que eu tinha feito de Santa Catarina, Paula de Santa Catarina. Pessoas mais velhas vão precisar continuar isoladas, sim. Associações comerciais, o Xuxa falou. Paola, segunda abre bancos e lotéricas, na quarta shoppings e academias já. Enfim, mas ocupação de 50%. Cara. Esse país essa coisa dos shoppings e academias aí eu fiquei pensativa. Fiquei pensativa mesmo. Vou fazer uso do meu silêncio. Esse país vive em crise, disse Evandro Almeida. Vamos salvar as pessoas, pelo menos até acabar o dinheiro. Aí a gente está entrando já em algumas questões. Marcelo, eu vejo o pessoal comentando muito assim nas redes sociais, em todos os lugares, que às vezes se torna até uma questão meio ideológica, até filosófica, né? Em alguns aspectos. Tipo, o que a gente está salvando primeiro? Maria, vou te falar como eu sinto... Aqui, ó, principalmente usando a fala do Xuxa e fala da Paola. Cara, meu sentimento nesse momento, e aí o buzinaço de Maringá ontem, não sei se chegou a ver o vídeo. Cara, Maringá é uma cidade que a gente tira o chapéu para o associativismo de Maringá, né? Os caras conseguem se organizar em todos os sentidos, em todas as direções. Empresários arrecadaram na associação comercial mais de R$1 milhão para compra de respiradores, tá? Então, compraram respiradores para os hospitais. Ontem eles estavam organizando
oh meu Deus, uma manifestação em que não podia descer do carro e tinha que estar de máscara. Máscara dentro do carro. Exatamente. Então todo mundo de máscara, não podia descer, mas era uma manifestação. E eles estavam organizando isso em prol da abertura do comércio, ok? Mas aí eu te falo o seguinte, a minha sensação aqui, eu tenho que tomar muito cuidado para não julgar, não sou ninguém para julgar, mas a minha sensação é que, cara, quando o empresário está se afogando, sabe, eu não sei se você já ouviu, na Bahia tem muito mais praia, muito mais salva-vida e bombeiro do que aqui no Paraná, né? Mas eu já ouvi relatos de vezes que o bombeiro e o salva-vida chegam para salvar e a pessoa está se afogando num nível tal que o bombeiro tem que grudar o cara pelo pescoço e arrastar, porque senão ele puxa o bombeiro para o fundo, entendeu? Uhum. Então existem situações de desespero tão grande que a hora que você vai salvar quem está se afogando, o cara te puxa para baixo para te afogar também. E a minha reflexão aqui é, será que nesse momento de desespero, nós não estamos, enquanto empresários, puxando as iniciativas de governo, que foram exageradas, que foram isso, que foram aquilo, mas será que a gente não está puxando para baixo agora e vamos afogar nós e eles juntos? Então, tem uma linha de defesa aqui nos 14 minutos que nos restam, que eu queria, depois que a gente, acho que é importante ler tudo aí, Sim. mas queria falar sobre os testes, sobre testar mais, sobre aí o lockdown vertical que foi citado Exatamente aqui. agora, que era o próximo tópico aqui. Camila Barreto, só aqui da Bahia, salientou praias interditadas, porque teve isso também. Depois que fechou tudo, aí o povo foi todo pra praia. Aí agora, praias interditadas, ninguém mais pode ir pra praia. Aí vem esse assunto. Michel Gomes, o que nos dizem sobre o lockdown vertical, defendido pelo infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, que deu entrevista pela CBN Maringá. Na verdade, não só por ele, muitos empresários, muitas entidades estão falando sobre isso também, entidades empresariais estão falando sobre esse aspecto relacionado à questão da economia, né? Em que a gente talvez estaria fugindo de uma questão de saúde para entrar numa questão de economia que pode ser tão grave ou até mais grave do que essa por um tempo determinado, como a gente falou aqui no início da nossa live. E aí trago para você agora, Marcelo, para poder fazer esse comentário que você queria pontuar aí. Olha, então vamos lá. O que eu acho em relação a lockdown vertical? E quando eu estou falando eu aqui, qual que é a linha de defesa da CONAGE, tá? O que é a nossa visão sobre lockdown vertical e sobre isolamento total? Gente, o isolamento, acho que é importante isso ficar claro para as pessoas. O isolamento tem só um único sentido, que é o vírus não passar de um para o outro. Nós temos aqui o vírus mais potente em termos de escala de contaminação. Isso é a maior potência dele, certo? Não estamos falando que o coronavírus é mais, ele mata mais do que a dengue. A letalidade dele. Isso, exatamente. A letalidade é baixa. A dengue, ela é pior do que o corona. Só que a dengue precisa do mosquitinho, que precisa da água parada, que precisa do não sei o que. Eu tô falando de dengue porque o Paraná, principalmente, enfrenta um surto de dengue aí associado. Segundo, qual que foi o termo que a minha filha usou ontem? Ela falou assim, pai, imagina se o corona pegasse no mosquito da dengue, ele ia ser um dengorona. Ela usou um termo que eu falei, meu Deus do céu, ia ser um cara do mal esse super mosquito, potente. Né? Mas o corona não pega em mosquito. Então, graças a Deus. Né? Mas então assim, a dengue ela precisa do mosquitinho ali para se multiplicar, né? E o corona, quando a gente afasta as pessoas, o único objetivo, e tem dados de que na Itália, a primeira propagação em massa que aconteceu foi num estádio de futebol, com 40 mil pessoas reunidas ali, cara, você tem 40 cara espirrando e pegando no coleguinha do lado e não sei o que, daqui a pouco você entrou com 40 contaminados e saiu com 400, desses 400 virou 800, 1.600, 3.200, e a escala geométrica ali, que vira uma verdadeira catástrofe. Então, assim, qual que é a nossa linha de defesa da CONAGE? Nós não precisamos isolar... Olha lá, olha uma coisa. Não pega ainda. A Edis é um grande empreendedor. Só assim pra gente dar uma risada boa, viu? Porque, de fato, esse Aedes aegypti, ele é bem danadinho. Ele quer as doenças tudo pra ele. Ai, cara. Então, assim, ó, qual que é a nossa linha de defesa na CONAGE? Nós precisamos, olha lá, o nosso curtidor de jogos de futebol, o cara mais fanático que eu conheço, ele tem todas as informações ali. Quem quiser ler o comentário do Mapê, vai entender do jogo que eu citei.
Gente, então assim, ó, qual que é o ponto? A multiplicação e a contaminação. E aí, automaticamente, se eu contaminei, essas pessoas vão para o hospital não tem leite suficiente. Jogaram uma no grupo aqui em Londrina hoje, que foi para terminar de infartar as mães, me soltaram isso aqui no grupo da escola. Gente, para você que não entendeu ainda, Londrina tem 500 mil habitantes. Se a gente infectar só 10%, que são 50 mil, desses 50 mil, 10% vão parar na UTI. Aí, resumindo a conversa, né? Então vamos parar 5 mil na UTI. Mas nós temos 200 e poucos leitos de UTI em Londrina. Deu para entender agora que não vai ter UTI para você? Fique em casa. Então, de forma didática e na testa das pessoas, o ponto é, eu não preciso isolar todo mundo, eu só preciso isolar quem tem o vírus. Você sabe quem tem o vírus hoje, Maria? Você sabe se sua vizinha tem ou não tem? Até se o cara porque do mercadinho tem ou não tem? a gente, porque assim, para muitas pessoas, para a grande maioria, ele é assintomático. 81%, então, 81%, ainda mais com a idade baixa, mas são jovens empresários. Então, assim, é bem possível que no Aí da Mercado, que eu vou de vez em quando, para comprar mantimentos essenciais, a gente possa ter tido contato com o vírus, ele está assintomático e a gente não vai saber. Então, assim, ó, o meu ponto aqui, usando os minutinhos que nos restam. Se eu consigo testar as pessoas, eu não recolho só os velhinhos, porque os velhinhos, qual que é o risco do velhinho? É o cara pegar e não aguentar, né? Então ele pega o vírus e não resiste ao vírus e aí a coisa é letal mesmo. O ponto é, eu tenho que isolar quem corre risco, sim, mas eu tenho que isolar quem é multiplicador do vírus. Então testei, Maria, você volta para casa. Nós temos testes agora de 5 minutos. Cara, tem teste de novo, vou bater aqui num teste da Federal do Rio de Janeiro, que a gente tem que estudar mais sobre ele, que já foi agora atestado, né, para poder ser multiplicado, que ele detecta não só quem está, como quem já teve, já criou os anticorpos. Pode voltar para a rua, entendeu? Então, assim, gente, qual é o ponto? Se eu testo todo mundo, eu tranco em casa quem está com o vírus e quem é o que corre mais risco. Tá? Então, a categoria de risco ali. Isolei os velhinhos, isolei quem está com vírus, joga a sociedade para trabalhar. Estou trabalhando, vai ter sempre um infeliz que estava contaminado. Imagina que eu consegui testar 100%, que vai ter ido para a rua. Quando ele foi para a rua, ele contaminou mais 100. Na semana que vem eu vou lá, testo de novo, recolho esses 100. Conforme essas pessoas vão se curando da quarentena, elas voltam para a rua e já estão imunizadas e não representam mais risco. E eu repito isso por 3, 4 ciclos de semanais ou de 15 em 15 dias, não parei a economia, mantive essas pessoas em casa, mas a economia ficou, sim, preocupada e desacelerada. Eu acho que essa medida dos testes, para que as pessoas voltassem à rua, sem representar a grande multiplicação do vírus, associada a uma ajuda no Simples, na folha de pagamento, cara, essa dobradinha aí poderia ser a grande tacada nossa para fazer um golaço na área de saúde e na economia juntos, que assim, eu só mantenho todo mundo porque eu não sei, na dúvida, é melhor isolar todos e exagerar na medida do que correr o risco por alguns. Então estou trancando todo mundo. Se eu consigo fazer o teste, eu solto. De novo, repetindo, mantenha em casa só quem tem o vírus. Quem não tem o vírus está na rua. Essas pessoas que não têm hoje, pode ter um infeliz que foi para a rua que contaminou essas pessoas. Na semana que vem eu recolho todo mundo de novo. Baixei e achatei aquela curva lá embaixo. As pessoas vão parar no hospital do mesmo jeito, mas vão ter sistema de saúde para atender elas, porque o Brasil também está correndo aí, equipando muitas UTIs, estádios virando hospitais. Então, assim, nosso papel agora nós estamos empresários. Saibam, vocês estão sim bebendo água lá em alto mar. A onda está vindo na cabeça e nós estamos tomando caldo um atrás do outro. Agora, agarrar no corpo de bombeiro e puxar o corpo de bombeiro, ler esse governo, pressionar o governo para afogar todo mundo junto, eu acho que nós vamos matar não só pela saúde, como vamos matar pela economia também, porque, cara, se não tiver gente para trabalhar, se tiver todo mundo surtado com o pai e com a mãe na UTI, não tem empresário que trabalha com um filho na UTI. Tá? Nós estamos falando só de pai e mãe aqui. Agora, como é que você trabalha, como é que você põe sua cabeça no seu negócio se tiver com um parente seu, um ente querido lá na UTI, precisando de respirador e não tendo respirador para ele? Não vai ter plano de saúde, não vai ter dinheiro, não vai ter nada que salve esse cara. Então, assim, galera, vamos ser prudentes. E, cara, faturar de casa, Maria. Quem reinventa, cara. Reinventa, vai faturar
e planta o pé, não é para ir dormir, não é para ir só brincar com as crianças. É massa estar aqui com as crianças, mas elas entendem que o pai continua trabalhando Sim. e que tem a hora de brincar com as crianças. A vida continua. Entendeu? E aí, puxa aí um outro ponto aqui para a gente fechar com a perspectiva um pouco melhor disso tudo, que assim, eu tenho visto também muitos empresários, muitos empreendedores utilizando esse momento como uma alavanca para criar coisas novas, né? Como um potencial de inovação diante da crise. Então, eu acho que a pergunta que fica aí, que a gente tem que deixar é: o que é que eu, enquanto empresário, eu, enquanto empreendedor, posso fazer, posso pensar para também de minha parte, não só esperando do governo, não só esperando das entidades, das autoridades, mas o que que eu posso fazer pelo meu negócio, o que que eu posso mudar, o que que eu posso, enfim, trazer de novo para o meu cliente para que de alguma forma eu continue no jogo, né? Então, nasce aí também eu acho que é aquela frase antiga que todo mundo fala e agora é hora de colocar em prática: toda crise traz uma nova oportunidade. Então, quais são as oportunidades que essa crise traz para a gente também e que a gente precisa saber aproveitar? Maria, tem uma frase um pouco grosseira que eu costumo utilizar, que é assim, né? Sem dado técnico aqui, só um chavão, que dinheiro não desaparece. Na crise, ninguém está queimando dinheiro. Eu vou ali queimar dinheiro para me aquecer na crise. Ninguém queima dinheiro. O dinheiro não desaparece. Ele só para de circular e muda de mão. Então, qual que é o teu papel enquanto empreendedor? Ele tá com dificuldade de circular. Cara, dá um chacoalhão nele, velho. Usa a tua criatividade para puxar esse dinheiro para tua mão, sabe? Sim. Então, ele continua lá, ele continua existindo. Um dia cheguei numa cidadezinha no interior do Paraná, 11 horas da noite, o tio já fechando a barraquinha dele de lanche, não tinha mais nada para comer na cidade. Falei: putz, o senhor não tá mais fazendo lanche essa hora? Aí ele olhou para mim assim, quase meia-noite, falou assim: você tá com dinheiro no bolso? Aí eu falei: tô. Ele falou: e eu tô aqui para fazer ele correr. Vamos abrir a barraca e pegar esse dinheiro no teu bolso. Aí sim. Então é isso. Aí nós estamos aqui para fazer dinheiro correr. Precisamos cuidar da saúde e meter o pau e fazer ele voltar para nossa mão para que a gente possa pagar os nossos funcionários, pagar os nossos fornecedores, cumprir com os nossos compromissos. Perfeito. Vou aproveitar aqui também que a Boxis comentou: contem conosco. Aqui na Age Bahia a gente está fazendo um trabalho legal com eles. Na Conad também, parceiraço. Acho que vale a pena a gente valorizar a Boxis, essa plataforma em que a gente pode conhecer outros negócios, em que a gente pode comprar e vender para eles também. Então, vale a pena, faz sentido. Marcelo, que honra. Maria, que honra, eu não consigo falar seu nome com o sotaque baiano. Não adianta, cara. Você tem essa vantagem. Eu não sei como é que fala Maria com sotaque baiano. Ó, a Pri é puxa-saco sua, ela tá falando que nós arrasamos, mas com certeza ela tá pensando em você nesse momento. Nada disso. Mas foi top esse papo, viu? Brigadão. Espero que tenha valido a pena pro pessoal. Hoje eu vou tentar salvar a live, que é a última que a gente fez com a Alagoas. Eu fiz o favor de não salvar ela, essa eu vou salvar aqui. Vou passar ali o meu erro. E vamos em frente. Gente, não recuem, tá? Vamos para cima com prudência, de dentro de casa, mas botando a economia para circular e tentando trazer o dinheirinho do coleguinha para o seu bolso, porque nós estamos aqui para isso, nós somos empreendedores. Que Deus nos abençoe. Amém. Maria. Vamos junto. Beijo. Vamos junto. Beijão. Obrigada, pessoal. Com Obrigada, Deus. Marcelo. Valeu. Até.